Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nosso tema é a terapia regressiva a vivências passadas. Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Estamos aqui de novo trazendo um tema que tem sido recorrente também no nosso programa, a terapia regressiva de vidas passadas. Hoje quem vai nos falar um pouquinho sobre esse assunto é uma das pioneiras aqui no Brasil dessa técnica. Através de pesquisas psicológicas e psiquiátricas, descobriu-se que pacientes tinham memórias de vivências que não eram as vivências atuais, que se lembravam de coisas referidas de outras encarnações. Uma terapia que acaba como sendo uma prova, desvendando a existência de vidas passadas, acabou atraindo muito interesse de nós espíritas. Mas não é só para o espiritismo que a terapia regressiva é importante, para os pacientes, pelos seus resultados, mas principalmente para a ciência, porque traz à luz da ciência a evidência da reencarnação como uma lei biológica, como uma lei natural. E hoje nós teremos a oportunidade de conversar um pouquinho com a doutora Maria Júlia sobre esse assunto. Vamos à nossa entrevista. Para conversar sobre a terapia regressiva a vivências passadas, estamos com a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, uma das fundadoras desse tipo de terapia aqui no Brasil. Bom, doutora Maria Júlia, muito obrigada por estar disponível a considerar essa entrevista, para o nosso Ciência e Espiritualidade. Queria que a senhora colocasse o que é essa terapia regressiva a vivências passadas. Antes de tudo, os meus cumprimentos a você, Giovana, e aos nossos telespectadores. É um prazer ser entrevistada por vocês. E, em resposta à sua pergunta, o que é essa terapia regressiva a vivências passadas? É uma técnica terapêutica, como outras técnicas existem, para se tratar o paciente que está acometido de problemas psicológicos ou não. Há uma série grande de problemas que são tratáveis por essa terapia, mas nem tudo que se vê à frente pode se aplicar à regressão de memória para tal fim. Então, essa terapia consiste em você identificar no seu paciente o trauma que o está perturbando, para fazê-lo vivenciar novamente esse trauma, como ocorreu em sua origem, com todas os seus envolvimentos de tristezas, de choros, de ódios, de rancores, ou de bem-estar, ou de sustos, ou de traumas, quaisquer que sejam. Então, a pessoa vai vivenciar o trauma que lhe trouxe consequências que estamos agora tratando nessa sessão e vai vivenciá-lo novamente. E nessa vivência nós então vamos encaminhando para que ele sinta cada vez mais profundamente a dor, o sentimento, a expressão, tudo o que ele experimentou na ocasião em que ocorreu o trauma. E, na vivência de todo o fato traumático, vamos então identificar com ele o que lhe foi mais traumático. Vamos perguntar a ele o que lhe foi mais profundo, mais doloroso, mais doído, lhe causou maior sofrimento de todo o problema que ele acabou de contar. Então, ele fala, o problema X, que ele acaba de contar, foi o que lhe causou maior sofrimento, ou desgosto, ou ódio, ou o sentimento que ele apresentava. Então, nós perguntamos a ele se ele quer ou não se ver livre desse problema.
Esse problema pode ser físico ou psicológico? Ou psicológico. E perguntamos se ele quer se ver livre, porque se ele não quiser, não vai ser terapia nenhuma, de lugar nenhum do mundo, que vai resolver. É muito importante a própria vontade do paciente querer se libertar do problema. Isso em qualquer área, médica, psicológica, certo. ou o que for. Então, geralmente ele responde que sim, porque ele está ali para isso, né? Então, nós fazemos com que ele resuma o acontecimento traumático que lhe ocorreu, com o momento mais traumático e estabeleça uma frase com a qual ele vai trabalhar para modificar aquele trauma que está lhe causando problemas. Certo. Isso é com a ajuda de hipnose ou não? Na minha técnica, não é com hipnose. Existem várias técnicas. Eu estive em vários países, inclusive quando trouxe essa técnica para o Brasil, há mais de 20 anos, cerca de 30 anos, várias técnicas. E observando várias situações de técnicas e de pacientes e de terapeutas, eu acabei fundando a minha própria técnica, que hoje tem o meu sobrenome, a técnica Pérez. E é aquela que eu uso atualmente. Certo. E isso começou há mais ou menos 30 anos? Cerca de 30 anos. Certo. Nos Estados Unidos, no caso? Não, nos Estados Unidos eu não sei nem quando, eu digo no Brasil. Certo. Bom, e a senhora fundou, né, sistematizou seus conhecimentos para fundar a terapia Pérez, né? Isso. Qual o diferencial, né, da terapia Pérez? É o seguinte, nós temos então um princípio de que o tratamento só deve ser feito quando o paciente realmente precisa daquele tratamento. Isso inclui fantasia, uma série de coisas que ele pode estar fingindo ou bloqueando ou sei lá o quê, inventando um suposto problema que até na verdade não existe. Então precisa ser um bom terapeuta para diferenciar bem nisso. Certo. Desde que se vê que realmente há um problema. E esse problema pode ser resolvido, porque o paciente tem vontade de resolvê-lo. Certo. E pela técnica ele é resolvível, então vamos ao que consiste a técnica, que é um relaxamento que eu também programei para ser aplicado de acordo com a nossa técnica, e depois a pergunta ao paciente o que ele está vendo, sentindo, intuindo naquele instante. Então, doutora, a gente vai continuar então falando um pouquinho mais sobre a terapia Pérez no nosso próximo bloco. Voltamos já já.